estamos na Los TV com essa dupla incrível. Não é uma dupla, mas como convidados acabaram sendo, né? Acabaram se transformando numa dupla. O Mauro e a Vanessa são escritores. Sejam muito bem-vindos à Muito Los obrigado. TV, Muito programa Andréa obrigada. Sampaio, TV Unisantos, Rede SDP TV. Estamos aí numa parceria incrível. Vamos lá, como é que tudo começou, Mauro? Eu, acho Primeiro se apresente, por favor. que eu sou Mauro Gardim, sou consultor de vendas e já fui publicitário também, desenhista, design gráfico, ilustrador. E o meu processo de escrever o livro começou com a inspiração do meu próprio filho, né? Tem 3 anos. Como eu já tinha dito anteriormente, eu sempre falo, ele gosta de livro, né? E eu já tinha alguns contos já há muito tempo que eu sempre quis colocar no papel. E um dia eu comecei a fazer esses contos, né? E a minha esposa começou a ver eu fazendo conto, ela sentou do meu lado, ela começou a ver, poxa, que legal, continua. E até bom. então, a história era para ficar só na nossa mente de família, né? Sim. Mas acaba comentando com um amigo, acaba comentando com outro. A Vanessa eu já conheço há muitos anos, desde a época da faculdade e tudo, né? Muito. E a gente começou a conversar a respeito de livros, alguma coisa assim. E aí, através dela e do amigo mesmo, fala assim, por que você não publica essa história? Uau. No momento, como que a gente faz? Compra livro infantil para a idade, né? Conforme a idade vai avançando, vamos comprando mais material para manter essa essência de leitor, né? E é que eu pensei lá para frente, já que eu estou fazendo essa história, então quando tiver mais para frente, já vai ter uma história mais madura, Sim. contada pelo próprio pai. Sensacional. E- Até porque nessa era tão tecnológica, você incentivar a leitura, né, desde cedo é muito importante. A leitura do livro físico, né, que a gente fala, né? Sim, sim. Muito bom. Tanto que a ideia inicial era imprimir em papel mesmo e montar e fazer Sim. assim, encadernado, tudo, né? Porque a primeira ideia que foi para publicar o livro seria através de uma editora grande, mas o custo é Alto, né? Gigante. um custo gigante, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, comecei a fazer algumas pesquisas, procurando portais de publicação, eu já tinha pago os direitos autorais, né? E aí eu encontrei uma plataforma que era uma plataforma que dava oportunidade de ser independente, Sim. né? Paralelo a isso, conversa vai, conversa vem, sempre. Eu falando com a Vanessa, né? E ela comentando, não, eu tô querendo escrever um livro e tal. Eu já comecei, falei, meu, escreve. Ela, mas a publicação? Eu falei, preocupa-se primeiro com a sua história. Uma coisa de cada vez, Uma né? coisa de cada E ela vez. me falou que foi você o grande incentivador, né? Um dos grandes incentivadores, Sim. né? Sim, sempre falando para ela, escreve, não tenha medo de E é escrever. inteligente essa menina, né? E Fala ela é sério. inteligente, sim. Então, assim, só que nesse caso, ela tem que ter o processo criativo dela, Sim. a tentativa e erro, né, tem que ser dela como foi o meu. Sempre. Porque são temas diferentes, Claro. de vez em quando ela pede uma opinião minha, eu peço uma opinião dela também, né? E no final das contas acabou sendo esses 2 livros. Aí o primeiro, qual o próximo passo? Publicar. Publicar. Bom, que é não o te grande cortando, já desafio. contando, Vanessa, se apresente. Eu sei que você é Claro. atriz, é minha amiga de, né, longa data. Sim, Já sim. trabalhamos juntas no teatro. Ai, que É legal. cantora, é animadora Ai. infantil. O que mais? Ai, Quantas eu qualificativas? assovio, chupo cana, que é tanta coisa, né? Trabalha no universo infantil também, né? É que a minha vida artística, assim, ela é bem ampla, porque desde criança, né? Eu sou assim, desde criança eu gosto de cantar. Eu comecei a escrever mesmo. O mundo literário entrou na minha vida aos 15 anos, na verdade, Aí, tá vendo? Não é de hoje. Só que acontece. Se bem que ela tá com 16, né, agora. Então foi ontem. Não, gente, eu tenho 34 hoje, né? O tempo passou, né, Andréia? Passou. Meu Ah, Deus, meu eu Deus, lembro no abafa. teatro, a gente tinha 20, eu tinha 20. Abafa. Eu tinha Abafa. 15. Nada, não é mais velha que eu. Então, eu comecei a escrever mesmo com 15 anos. Eu escrevi meu primeiro livro, só que eu não publiquei. Sim. Primeiro porque, assim, eu era muito tímida e eu guardava a história muito pra mim. E segundo, também por causa de dinheiro, E que né? história foi? A gente pode saber? Olha, foi uma história também, foi uma ficção científica, mas, assim, apocalíptica, né? Eita! Envolvia até o apocalipse da Bíblia Jura? mesmo. E eu fiz uma mesclagem do apocalipse bíblico com alienígena mesmo, com os OVNIs, né? Com os Olha aí, Henrique extraterrestres. Machado. Você tinha que estar aqui hoje, Henrique. Olha aí. Eu tinha 15 anos e eu escrevia à mão, não era nada computador, Sim. era tudo à mão. Depois eu passei pro computador e na época era disquete, Sim, então eu sim, tinha os aham. disquetes do livro. Só que eu acabei largando de mão, infelizmente. Ai, a gente não teve acesso. Eu não tive apoio na época e era muito no começo, Sim. eu tava Mas me serviu, né? De descobrindo. experiência, serviu, né? Eu tava me descobrindo nesse mundo, né, literário.
E depois eu comecei, dentro da escrita, a escrever muitos meus sonhos. Eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de sonhar, tenho muito sonho lúcido, inclusive. E aí eu coloco tudo no caderno e esses sonhos, eles viram histórias, né? Então, esse livro, Vulneráveis, ele surgiu a partir de sonho. Quando eu tive um sonho, e tinha ali o personagem, que é o João, o personagem principal. E aí eu escrevendo no caderno, eu falei, nossa, isso vai dar uma história de um livro. E A foi gente a não partir pode daí. entrar em detalhes, porque senão vocês não vão ler o livro. Mas, assim, um resumo, um breve, Olha, uma resenha. eu vou dar assim como dica. Esse livro ele tem muito, assim, muito a ver com o filme que tá lançado agora no cinema, o Sound of Freedom. Olha, essa menina É a profunda. mesma Liberdade. temática. É a mesma Ela vai temática. longe. É uma temática, assim, pesada, até porque Aham. fala de tráfico humano, da questão das crianças que desaparecem, do abuso com relação às mulheres. Nossa. Por isso, Nome Vulneráveis. Ah. Só que, assim, a leitura dele não é uma leitura pesada. Até porque no livro também tem um romance, tem a jornada do herói, que é o João, que vai atrás da família biológica, né, que ele descobre que a mãe e a irmã estão dentro do tráfico humano, né, estão dentro dessa teia, Sim, desse sistema, esse drama. e ele decide ir atrás para encontrar elas, para quebrar esse sistema junto com outro grupo de amigos, enfim, Em quanto tempo você escreveu esse livro? quase um ano. Um ano, né? Foi tudo tirado Tem ansiedade no meio do caminho? muito. Porque você é ansiosa, né, Vanessa? Demais. Né, Mauro? Ela é ansiosa. Como é que você... Ô, Vanessa, parabéns, porque conhecendo a Vanessa como eu conheço, gente, isso aqui te disciplinou, não foi? Demais. Demais da conta? Demais. Porque eu não vejo ela quietinha escrevendo ali, porque ela é muito... Não, e eu vou te falar que antes de escrever esse livro, eu comecei a escrever várias histórias, só que eu não chegava no final. A ansiedade, ela tem Sim. muito disso. Você começa empolgada. Aí vai esfriando e aquela ansiedade não Daqui a te pouco bloqueia, desanima. Ai, meu desanima. Deus. Porque Ai, a que ansiedade, tristeza. ela te traz desânimo, ela te traz frustração, ela te traz a síndrome do impostor. O que é isso? Eu perguntei para ela esses Gente. dias, mas eu quero que ao vivo, o que é essa síndrome? Eu tive essa síndrome há pouco tempo. É aquela síndrome, aquela sensação de que você não é o bastante. Que parece que o que você faz não vai atingir o que você deseja, não vai atingir as pessoas. Você se sente limitado. É um negócio Incapaz, né? é uma sensação de incapacidade. Mas não tem nada a ver com você isso, não. É Não, bem impostor mesmo. Hoje eu não me identifico com isso, apesar de eu sentir isso, porque eu sei que isso faz parte de uma crise que eu tô vivendo. É o momento, né? É um momento Vai de crise, de passar. ansiedade. Uhum. Eu tô conhecendo, é um lado sombra meu que eu tô descobrindo e eu preciso trabalhar isso. Muito bem. E você tem uma mente maravilhosa e pode Obrigada. reverter. Você tem força de vontade. E o ego? Esse Ego é o Seu Inimigo foi um livro que eu li antes de escrever o Vulneráveis, que me deu muito start, porque o livro Vulneráveis, ele fala da questão do ego, do poder, né? Da Sim. pessoa ter poder e colocar pessoas escravizadas perante esse poder, porque ela, Nossa. né? Então, e esse livro fala muito disso, né? Ele dá exemplos de grandes autoridades, de políticos, né? Que tem o ego ali como principal aliado para Uma arma, ter né? poder. É uma Sim. arma. O ego, ele acaba se tornando uma arma. E no livro Vulneráveis, eu vejo, eu Entendi. mostro o ego como uma arma perante as pessoas que são vulneráveis, as mulheres, as crianças, Sim. as vítimas. E tem muita do gente que se tráfico. deixa levar por esse ego. Na faculdade de Direito, eu aprendi muito sobre o ego, o superego e o id, né? Que Isso. existe aí o equilíbrio, né? Que é o id. Sim, sim. Quando a pessoa tem um desequilíbrio nesse tal desse id aí o superego fala mais Dança. alto. Dança, porque aí entra o lado narcísico da Exatamente. pessoa, né? Então ela se revela através disso. E a mente humana é uma coisa incrível, né, Vanessa? Muito. Na psiquiatria forense, na psicologia forense que a gente estudou aí, claro, não me aprofundei, mas me chamou muita atenção. Muito. E tem pessoas que vivem, assim, parece que elas são únicas no mundo. Aquele ego, o tal do superego, né? Que Superego. toma conta mesmo e quer dominar, Quer dominar de verdade. quer humilhar, né? Quer fazer coisas grandiosas, É. mas acaba voltando só pro ego, acaba fazendo pro mal mesmo, Pro sabe? mal. Eu, particularmente, eu acredito no círculo da gratidão. Eu sou vivo falando para todas as pessoas. Nós somos e damos para o universo aquilo que nós temos. Sim. E o universo, ele Devolve, né? devolve da mesma frequência, tá? Eu, particularmente, eu pensaria que nossa sociedade está passando por um processo de degradação.
Então, assim, é uma degradação moral, é uma degradação de costumes, uma falta de Espiritual. respeito espiritual. Principalmente. E existem inúmeras teorias, existem inúmeras causas, não dá para pegar e falar, não existe uma fórmula mágica pra gente falar assim, ó, a solução é essa. Não Porque, tem. da mesma forma que são vários problemas, cada pessoa representa um universo em si. Sim, exatamente. Sim. Logo, você Mundo à começa a parte. perceber que cada as pessoas tem seus motivos particulares para estar agindo desse jeito. A criação, exemplo de família, né? O princípio da psique das 6 pessoas, que é uma teoria que a gente já falava desde a época da faculdade. Sim, Né? sim, É uma sim. teoria que é importante que você o que é quando você está no meio daquelas 6 pessoas que são importantes para você. Sim. Então, logo, se você vê que aquelas pessoas estão fazendo, que por mais que sejam coisas erradas, mas para elas é tal como normal, você vê como aquilo como uma referência de normal. Tem porque isso eu- também, é. né? É a Então, assim, formação são da várias personalidade, teorias. né? É a própria personalidade que hoje em dia É. tá fraca. A pandemia trouxe muito disso pra gente, a gente tá conversando nisso, né? Que a pandemia Veio à nos tona. condicionou dentro do ambiente, né? Nossa. E que sem liberdade, sem o prazer de você se extravasar de alguma coisa. Então, assim, a pandemia, ela não foi só para ela tentou conter uma doença, mas ela gerou outros milhares de problemas Total. Consequências totais. gravíssimas. São consequências gravíssimas. É. Casamentos ruindo, relacionamentos de Nossa. amizade ruindo, né? Então as pessoas ficaram mais frias, mais egoístas, porque elas se viram desesperadas. Então, a gente Ao pode invés- colocar num liquidificador uma série de Sim. problemas. E aí é Nossa. dificuldade de resolver cada situação. E gerou um transtorno geral. Sim, Geral. um geral. transtorno bipolar geral, Transtorno, né? paranoia. Com certeza. Nossa, aconteceu tudo que não precisava, porque assim, se era para ser usado como exemplo de união, de amor, de atenção, né? Não, parece que deu tudo errado. Parece que deu tudo errado. Porque eu penso muito no lado espiritual em relação a isso, porque pelo que eu leio, as coisas que eu leio, o ser humano, ele não, ele tem processos de evolução e processos de involução. E a evolução, ela é individual, não existe evolução coletiva. Então você vai lidar com todo tipo de ser humano. O que seria a involução? A gente não está evoluindo o tempo inteiro. Vai ter momentos que a gente vai ter que dar 2 passos para trás para resgatar um aprendizado, e aí a gente vai evoluir, então a gente vai descobrir uma sombra dentro de nós, uma ignorância, e para poder dar Pra 2 avançar. passos para poder avançar. Então, o momento Exatamente. que a gente está descobrindo a nossa sombra é um momento de involução. Você percebe que você não, né, não é perfeito, a gente não é perfeito. Ninguém é, né? Ninguém é perfeito. Se todo mundo fosse perfeito, e também né? não adianta Ai, a gente quem querer dera. julgar ninguém, né? A gente fala assim das pessoas que usam da boa fé, Da boa fé. entre aspas, para levar vantagens, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque tá assim demais. Porque são pessoas que veem o mundo como um tabuleiro de guerra, né? Existem pessoas que, até hoje, elas veem o mundo e elas veem as pessoas como um jogo, em onde elas têm que ganhar. Então é o Sim. darwinismo ali, né? Quem ganha é o mais forte, quem vence é o Nossa, mais que coisa, forte. gente. Indo, né? A A Valora. 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 Do que se trata? Eu criei um universo pro meu filho, na verdade. O Sim. nome da Valora, todo mundo quando pergunta pra mim... A Valora. Quando todo mundo pergunta pra mim, espera um significado especial. Não, é o nome do planeta que eu criei pra ele. Ah, entendi. E A resposta é mais simples do que se imagina. É. é um mundo à parte, todo um mundo à colorido. parte. Gente do céu, que bom. Olha Eu, só. tecnicamente, o que eu fiz? Eu criei uma situação onde a raça humana, daqui a milênios, ela já está evoluída, colonizando espaço, Sim. já está com viagens, né? Resolvendo algumas questões. Entretanto, eu procurei não ser tanto chato na parte teórica da ficção científica, tá? A ficção, todo mundo fala que, porque é com OVNI, com viagem espacial. Existem categorias de ficção científica e eu fui para mais light, para começar esse universo. Sim. Você tem um talento, um dom? Você é um artista de nossa região? Entre em contato com nossa produção através do direct do nosso Instagram, @programa Andréa Sampaio, e informe-se como poderá participar do nosso programa. Saiba como poderá divulgar sua marca, seu espetáculo, sua arte. Venha ser nossa próxima atração. Andréa Sampaio está no Instagram e também no Facebook, no YouTube e TikTok.
Rodrigo Ruas, Beauty Hair, formado pela Hair School, especializado em cabelos e suas transformações. Em nosso espaço, você encontra depilação, manicure e pedicure, dia da noiva e muito mais. Aqui você é o destaque. É na singularidade de cada ser que a beleza encontra seu lugar. Rodrigo Ruas Beauty Hair comemora 8 anos de sucessos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook. Telefone código 13 997 87 1428. Avenida José Cesário Pereira Filho, 550, Mongaguá, São Paulo. Rodrigo Ruas Beauty Hair. Ninguém liga pra ninguém hoje em dia, né? Não. Não existe. Mas vocês sentem saudade dessa época? Eu sinto, gente. Brincar na rua, Demais. brincar de amarelinha, pular amarelinha aqui na Bahia é macaco. Na Bahia você pula macaco. Lá em Lá aqui é o quê? Queimada, lá é baleado, Queimada. bola. É, aqui eu conheço como queimada. Picula, que é pular pega-pega. elástico, É, pular então- corda. Essa fase boa que hoje as crianças não brincam, né? Então, Andréia, eu resgato muito essa parte nas festas que eu faço com Sim, recriação. você faz. Como eu você viro atividade traz. arco-íris, né, nas festas. Sim. E aí eu resgato essas brincadeiras de rua. E as crianças, elas vão, assim, apaixonadas. Mas é bom trazer para o livro Sabe? essa É. coisa para a criança entrar nessa viagem maravilhosa, Tem que, fantástica, né? tem que entrar, a gente tem que trazer voltar, essa coisa trazer essa maravilhosa. luz, né, para as É. crianças, para os adolescentes, principalmente para os adolescentes que estão naquela fase da rebeldia, que Nossa, não sabe o que quer. pra Então, onde vai? Eu sou da geração que tecnicamente viu o nascimento dessa tecnologia, né? Eu já tive outros trabalhos, já trabalhei em banco, eu já trabalhei já dando aulas de informática, inclusive, incentivando bastante pessoa a entrar no mundo da informática, né? Eu cresci neste universo, mas eu não sei se foi graças à criação, minha mãe, que ela fez questão de fazer com que eu andasse esses Sim. dois mundos. Então, Sim, sim. é assim, vai brincar na rua, vai se divertir, vai praticar um esporte. Eu cresci nesse meio. Você e, assim, uniu os dois mundos, né? Pra eu- conhecer. Teve uma época que eu quase me perdi no mundo da tecnologia, porque ele é muito tentador, na verdade, né? É uma dimensão. Ela te dá experiências, ela te dá essas experiências, só que no final das contas é uma ilusão, porque não é a sua experiência. Não é Você sua- está sua vendo a realidade. experiência, uma realidade de uma outra pessoa. Por isso que tem tantas pessoas que são frustradas, elas são, como é que fala? Mas sabe o que é é também? rede social, não é, Mauro? Porque ela te dá aquela ânsia de você querer viver Sim, mas aquilo. É. acontece que muitas vezes aquilo não é real também. Não é mesmo. Exatamente, às vezes aquilo não é, mas a Então, pessoa ela não sabe. Mas para o Sim. nosso Ela está cérebro, imersa naquela situação. mas para o nosso cérebro, aquilo acaba se tornando real. Aquilo acaba, porque a imagem é Porque visual, assim, né? o nosso cérebro é o nosso inimigo também, tá? Também. Ele Não vai me engana, querer né? controlar a Também. gente, né? É. Mas no final Então- das contas, eu seria a favor, sim, de viver entre os dois mundos. Você ter o velho e o novo. Por que não? Você pode sim. Qual o problema da criança jogar jogo no computador? Não Tal, é? mas ela também pode fazer esporte. Jogar bola, ler um fazer livro. dieta. Sabe? Sim, ela normal. pode ver uma série, mas poxa, que interessante. ver um livro. Já, sabe? E o engraçado é que o público de Avalora, o que mais me surpreendeu estão entre os adolescentes e os mais idosos. É mesmo? Sim, foi o que me surpreendeu. Caramba. Porque tem a ver a pré-venda do livro, né? Sim. E muita gente começou a ver essa história. Então tem ação, Legal. né? Sim. Tem narrativas de luta corporal, tem bastante narrativa. Então, assim, isso de certa forma cativou. A minha primeira leitora beta foi uma aluna, a gente estava numa festa, num churrasco, né? E eu só tinha a versão digital. E ela estava lendo o livro, começamos a conversar, que também era ficção científica, né? E eu falei pra ela assim, ó, deixa o meu celular pra ela ler. Nem com a minha esposa pega meu celular. Eu falei, vai lá pra ver. Quem disse que eu consiga pegar esse celular de volta? Nossa. Ela queria Você viu? ler. Ela queria ler. Quando falou, lançou, ela foi a primeira a comprar. Você vê? Mas despertou. Despertou-se. interesse, despertou. Então, assim, o modo que você conta a história, É. o modo que você conta. Por exemplo, eu sou de ficção científica, cresci com ficção científica. A minha revista de cabeceira era super interessante. Aí, tá vendo? Nossa. Né? Muito Eu lia Arthur C. Clarke desde de garoto, né? Então, assim, filme então nem se fala, Nossa, né? gente. Filme então nem se fala. Ficção científica,
A minha esposa costuma falar que ela é fantasiosa, ela mesma não gosta, mas assim, no final das contas, ela faz aquela questão, por quê? Quer ver uma situação engraçada? De Volta para o Futuro 2. Todo mundo assistiu, claro, né? Vocês vão ver quantas tecnologias eles preveram em 1982 e quantas se tornaram realidade. Mais de 50% da previsão deles. Agora você me fez lembrar uma Sim. situação, mudando um pouco, mas não mudando. Os Simpsons. Por que que tanta É coisa que está mesmo, acontecendo né? eles já previam antes? Claro que a gente não vai entrar no mérito aqui do sistema, de não sei o que, da conspiração. Mas qual a tua opinião sobre isso e qual a tua opinião? Que tem Fala a ver você os primeiro. Simpsons. Pode Por falar que primeiro, vocês pode acham, falar. gente? Vai. Por que que eles acertam tanto? Eu vou apelar. Então, eu queria falar. Olha, eu já ouvi tanta teoria da conspiração falando que o criador dos Simpsons tinha pacto, enfim. Gente, mas é interessante, não é? É muito interessante Eles mesmo. acertam Você chegou a dar uma olhada na orelha do Homer? Não reparei, eu reparei Repara as na mãos. orelha do Homer, é o mesmo símbolo do Threads. Olha, você vê. Sabe o símbolo do Threads? Tá, é o mesmo símbolo ali do Homer, do Homer Porque Simpson, que é assim, o pai, né? Eu Por, não assisti ó, muito. por acaso não, por acaso não é, né? Mas se a gente parar para analisar friamente, é assustador. Muitas das coisas Sim. que a gente acaba vendo, como falou, o nosso próprio cérebro dá aquela enganada, né? Sim. E quando a gente fala de símbolos, né? Quando a gente vai falar da linguagem Simbologia. da simbologia, É. quando a gente vai falar principalmente da criação de identidade visual, o que a gente procura criar? A gente procura criar símbolos que são familiares ao ser humano. Mas eles não são. Quer dizer, não, eles lembram o aspecto, mas você já viu as mãos deles? Nota que eu falei que são familiares. Familiares. É. Corrijo, viu? Olha, eu e minha mesma. Presta atenção que eu acabei de falar que são símbolos que são familiares. Não que são exatamente aquilo. Você tá vendo como é que o cérebro pega a gente nessa mas por brincadeira? que são familiares? Para te convencer de que aquilo é humano, de que aquilo está entre nós. E não estão. Eles não Gente, de onde veio aquilo? Me explique Eu isso. tô tentando- Alguém pode... então, essa minha Eu deixo teoria, você falar. a minha teoria, ela vem a partir do princípio da semiótica. Sim. Porque assim, tudo que a gente vai Simbologia. fazer de desenho, ela vem uma simbologia, por quê? Para remeter aquilo que seja familiar para você. Então você vai fazer um desenho que remeta um microfone, um copo d'água, alguma coisa assim. No caso dos Simpsons, veja bem, tanto a equipe de criação, a equipe de roteiristas, elas são pessoas que elas sempre estão conectadas com a realidade. Elas sempre estão estudando o que está acontecendo. E o Simpsons, ele é mais do que apenas um desenho bonitinho, coloridinho. Ele é uma crítica ao meio de vida. Então, quando você vai fazer... Ele é uma crítica ao capitalismo, a crítica A vida dos americanos. ao modo de vida americano. Principalmente, né? Principalmente. Né? Mas presta atenção, para que você possa fazer uma crítica, a primeira coisa que você tem que ter é conhecimento do que está falando. Sim, e eles têm, hein? Então, eles sempre estão lá estudando. Todo roteirista, toda pessoa que ela escreve uma história, ela sempre está por dentro do que está acontecendo. É como se você estivesse trabalhando numa empresa. Se você quer ser um Sim. funcionário efetivo, você tem que saber tudo o que acontece da empresa, quem são os fornecedores, quem é o presidente, onde vai todo mundo. Aí sim você consegue ser um bom administrador. um funcionário efetivo, mesmo que você seja um faxineiro. Sim. Tá? E a mesma coisa quando você fazer um roteiro. Para você fazer uma crítica, você tem que perceber os nuances do que acontece. Tem Muitas das coisas que informação. acontecem, não é que eles estão prevendo, eles estão vendo o que realmente está acontecendo. A eleição do Trump foi uma delas. Porque nos Estados Unidos, há muito tempo já se falava que o Trump ele poderia ser candidato a presidente dos Estados Unidos, como o Silvio Santos poderia ser presidente do Será Brasil. que eles não têm um privilégio de conhecimento também, Mauro? Tem essas. Pessoas, assim, têm conhecimento de vínculo com autoridade. Às vezes a pessoa que trabalha ali, que criou os Simpsons, por Sim, exemplo, tem mas isso tudo privilégio de informação. Sim, mas isso tudo se Isso resume tudo- à informação. É. Se você tem aquela informação e sabe trabalhar com essa informação, você não está fazendo nenhum milagre, você está colocando os fatos diante dos olhos. Acontece que quando você não tem acesso àquela informação, Fica mais difícil. fica né? mais difícil. Fica. Para quem é uma pessoa que conhece a cultura norte-americana, ele sabe exatamente onde que eles querem chegar. Só que a mesma coisa que você pegar uma novela brasileira e apresentar para o norte-americano, ele não vai entender Não vai nada. entender nada, é verdade. Por quê? Porque você tem que estar por dentro da cultura do que está acontecendo, que é o caso deles. É como se fosse uma indução, né? Esse fato induz aquela situação. Sim, ele está mostrando um fato na caminho- ordem lógica. Por Gente, isso mas que aí eu falo que deve ter um privilégio de informação. Eles Pode devem ter, saber sim. muito mais coisas do que nós que estamos aqui do outro lado. pobres Pode ter, sim. mortais. Nós somos Entendeu? Pode pobres sim. mortais. Agora fala, se você- lógico. se você chegar a escrever o segundo livro, você fizer uma boa de uma base numa pesquisa para fazer o segundo livro, como você fez a primeira, Sim. tá?
Eu não me surpreendo que quando abrir o livro, você vai falar assim, meu, mas ela previu tudo menos que isso ia acontecer. Incrível, Por né? quê? Porque ela estudou, ela foi no caso, ela fez uma fonte investigativa, ela correu atrás de fonte. E olha que coisa mais engraçada. Quando Você me convenceu por enquanto, viu? Depois eu vou pensar É uma aqui. teoria minha. Mas eu gostei, faz Eu vou sentido. falar pra É tipo vocês. assim, é o meu raciocínio. Olha uma coisa engraçada que aconteceu. Depois que eu terminei de escrever o Vulneráveis, eu não tinha lançado ainda. Eu tinha acabado de escrever. Não, minto, eu tinha lançado. Não tinha lançado ainda. Eu tava pra lançar, surgiu o filme do Jim Caviezel. Sim. E assim, com a mesma E tem tudo a ver com a temática. tua A mesma Tem com temática. a mesma temática. Por isso que eu Vanessa. falo, gente. É que o assunto é um assunto delicado. É um inconsciente coletivo. É um isso. assunto delicado que precisa ser discutido. Foi Certo? pura Sim, coincidência. entendi. O tráfico Porque ela humano, ela Mas por quê? precisa ser- Porque ela tá antenada nos acontecimentos. E ela tá correndo atrás do conhecimento, ela tá pesquisando, ela tá Sim. lendo, né? Para mim fazer a valora, por exemplo, eu tive que pesquisar outros casos, porque assim, ali é muito da minha experiência pessoal que aconteceu Sim. especificamente Aham. nesse assunto. Só que veja bem, outras pessoas passaram por situações parecidas ou piores e tiveram consequências gravíssimas. Sim, Eu ali fiz uma romantização entendi. e coloquei um pano suavizando. Amenizou, né? A situação. Amenizei a situação. E não- mas... mas não deixou de contar a história, né? Mas quando você começa a pegar Sim. o conteúdo de Avalora, você vai falar assim, meu, tem coisas que parece que acontece no mundo real. Gente, eu Porque quero a ler. ficção faz isso, a leitura faz isso. Sim, a gente entra lá e A leitura faz isso, ela te dá a experiência. E muito da leitura que a gente, dos escritores, eles passam a sua própria experiência. Nossa, isso Ela, é bom. ela pega uma situação que ela viu, ou é uma crítica que ela não se conforma com alguma Sim. coisa, situação. É assim, é um compartilhamento de ideias. E como você falou, às vezes o coletivo tá ligado naquele assunto. E a observação é uma ferramenta muito importante. Você parece que não, mas você falou da sua experiência. Você vai observando ao longo do caminho. Na hora Vai que você vai entrando pro escrever, o consciente. seu subconsciente já vai te dando dados e informações para que você faça aquilo acontecer com base. Com base. Não é nada aleatório. Nada é É. aleatório nesse mundo, né, gente? É. E aí você vai embasar tudo fazendo uma pesquisa. Tudo tem um sentido Exatamente. de ser, né? Das coisas Gente do céu. acontecerem. Sensacional. Pena que nosso tempo tá acabando, mas eu gostei tanto de conversar com vocês. Eu vou ler. Gente, eu Ficaria quero... mais umas 3 horas Ô, aqui. Vanessa, você tem que autografar livro pra mim, pra Tem. todo mundo que tá assistindo a Você gente. tem Olha, que eu ir lá pedindo no dia livro. 7. Ah, eu quero tem muito que ir lá ler. na Casa Zoom. Gente. É no Canto do Forte. Qual que é o endereço certinho, Tô Mauro? tentando lembrar. Você vê, a questão da internet que a gente acabou de falar. A gente vai ficando tá com a tudo no memória. WhatsApp. São duas quadras da minha casa, mas assim. Mas é a partir das 16 Vai horas. ser Na na casa, Casa Zoom. Casa Na Azul. Casa Não é na Zoom. Casa Verde. Casa Zoom. Não é É, azul, Casa é Zoom. Zoom. Z-U-M. Zoom. Zoom. Z-U-M. Gente, brincadeiras à ZUM. parte. Casa Casa Zoom. Não é azul nem verde, é Zoom. Zoom. É pra dar um zoom mesmo e entender de Nossa, leitura. Me lembrou no nome do... Me lembrou. Vamos, pula. Deixa lá. A gente participou de um teatro. Beijo pra todo mundo. Um cheiro. Muito obrigado, esperamos vocês amanhã na Casa Zoom. E o endereço vai estar na descrição, tá bom? Mauro, Gente. obrigada. Vanessa, obrigada. Vanessa, você. em breve você volta para falar da sua fase, sua carreira de cantora, tá bom? E Eu você. tenho novidades. Ótimo, vai ficar para Vou voltar, vai próxima. ficar pra Você próxima, vai tenho voltar. novidades. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada.